coletiva lá, né, que o Dorival deu, Mauro, ele falou, não, porque o Neymar é um dos 3 melhores jogadores da atualidade, se voltar vai ser muito bem recebido e tal. Mas talvez a maior ajuda que ele pode ter pode vir o Vinícius Júnior. Eu não vou falar para você votar nessa enquete, porque você é absolutamente contra esse tipo de coisa. Não vou te exigir falar sobre a enquete. Mas pode falar sobre o Jorge Jesus, que falou sobre o Neymar. É um garoto muito legal, muito afetivo e tal, mas no futebol mesmo o Cristiano Ronaldo é o inverso dele. Falou o JJ, A- a- até uma obviedade, né? Uma coisa óbvia, né? Isso aí todo mundo tá vendo. O Neymar tem mil e uma preocupações, outras prioridades, né? E o Cristiano Ronaldo, ele só virou Cristiano Ronaldo e conseguiu rivalizar com o Messi em determinados momentos, praticamente toda a carreira, né? Em alguns momentos mais, em outros menos, em função da sua dedicação, né? Ele é um atleta na acepção da palavra e se quiser jogar com 40 e poucos anos, vai continuar jogando. Claro que pode cair um pouco o nível, mas ainda vai ser decisivo em algum lugar do mundo onde ele quiser jogar, seja em Portugal, seja no Brasil, seja lá na Arábia Saudita, enfim. Então, assim, vale a declaração por ser o técnico do time do Neymar, que provavelmente vai metê-lo no banco quando ele voltar da lesão, porque o time dele está passando o rodo em todo mundo lá no futebol saudita, e não tem sentido você imaginar que o Neymar vai voltar e vai virar titular imediatamente, vai ter que capinar sentado para conseguir arrumar um lugar no time. Né? Essa é a tendência. Ainda mais a gente conhecendo o Jorge Jesus, sabendo como pensa o português. Não vai dar colher de chá. Lembrando que ele foi contra a viagem do Neymar para o Brasil para jogar para a seleção, porque ele não estava em condições, e aí, para piorar, ele sofreu uma lesão. Né? Sofreu uma lesão. Agora, o que o Ronaldo falou sobre o Vinícius é muito importante. Né? O Carlo Ancelotti, ele usa os seus jogadores e os explora ao máximo, no sentido, no bom sentido. Ou seja, tira o melhor dos seus jogadores. E é muito claro que a função do Vinícius mudou. Você olha o mapa, inclusive, de calor, você vê que ele está muito mais presente dentro da área do que antes, quando tinha Benzema, ele de um lado, o Rodrigo do outro. Até peguei ontem na minha rede social, botei lá o mapa de calor do jogo contra o Manchester City 1-1, antes da eliminação, né, da Champions League passada, depois foi goleado e foi despachado o Real Madrid. E o jogo de ontem, você vê o Vinícius menos na ponta, mais dentro da área agora. Por isso também a sua presença como artilheiro. Lembrando que o próprio Cristiano Ronaldo passou por essa transformação. Eu acho que ontem, mal comparando, o Vinícius era algo que lembra um pouco o Bruno Henrique. É aquele ponta que entra na área para fazer o gol, sem a capacidade do cabeceio do jogador do Flamengo, mas com a velocidade e com o poder de decisão, fazendo gols, melhorando nos seus arremates, que é muito importante, né? Especialmente quando ele driblou o goleiro para fazer um dos gols da vitória do Real Madrid. O Real Madrid adora jogar de contra-ataque, jogar em velocidade, transição, velocidade. O Ancelotti sempre gostou de montar suas equipes assim. O Barcelona propicia a ele essas possibilidades. Acho até um pouco ingênuo em alguns momentos a forma como o Barcelona se apresenta assim e oferece aquilo tudo para o Real Madrid. Aí toma um coco e no próximo jogo está arriscado a fazer tudo igual. Não mudar a estratégia, né? E isso também explica um pouco a derrota. Agora, eu penso um pouco diferente sobre o Vinícius na seleção. Acho que o Vinícius na seleção foi vítima de uma teimosia do Tite. O Tite o escalava mal, parecia mais preocupado em explorar o Vinícius em funções defensivas, que é claro que ele as tem e tem que ter, né? Mas mais preocupado com isso do que explorar o seu potencial ofensivo. Então houve jogos em que ele tinha que ficar ali ajudando o lateral e tal, e tinha poucas tarefas ofensivas, porque no time do Tite, o Neymar podia ficar sentado no banquinho lendo o jornal, ele lê jornal, não sei, ou no Instagram, mas combina mais com ele. No Instagram ali postando coisa, e quando a bola chegasse, ele levanta e corre atrás dela. O Neymar não tinha tarefa nenhuma sem bola. Sempre foi assim. Criaram uma situação favorável para o Neymar jogar. E para isso, Gabriel Jesus já foi sacrificado, Vinícius foi sacrificado, Richarlison tinha que ser sacrificado, Rodrigo, qualquer um, qualquer jogador. E na Copa, o Vinícius era o melhor jogador dos atacantes, do meio para frente, era o melhor jogador do Brasil, participando de gols, fazendo gols, e sempre era sacado. Foi sacado contra a Coreia, foi sacado com 19 minutos contra a seleção da Croácia. Vamos lembrar, quando o Brasil define, o Vinícius não está mais em campo, ele era o melhor atacante brasileiro da temporada. Qual técnico vai tirar o melhor jogador? O Modric ia sair? Nunca! O Brazovic e o Kovacic vão sair? Não, os três eram o tripé que sustentaram o jogo da Croácia e praticamente ganharam aquele jogo. Conduzido o jogo ao bel prazer. E a jogada do gol do Neymar acontece da enésima vez que o Neymar tenta a jogada individual. Numa das jogadas que o Neymar teve a bola, o Vinícius apareceu livre, primeiro tempo ainda, ele não dá o passe, ele tenta jogar sozinho. Então a seleção era feita para o Neymar. Isso sufocava os demais jogadores. Vários, foram prejudicados por isso. E é curioso que o Vinícius tenha virado esse personagem, entre aspas, polêmico, depois que ele saiu de um silêncio que durou um bom tempo, sendo sempre alvo de racismo, e resolveu comprar a briga. Aí agora até a comemoração dele gera polêmica. Não é coincidência, gente.
É evidente que não é coincidência. Enquanto o moleque estava quietinho na dele, só sendo atacado pelos racistas, pelos covardes, pelos clubistas, pelos imbecis, né? Tudo bem, deixa ele quieto. Agora a comemoração é desrespeitosa, tudo que ele faz agora gera polêmica. É uma briga que ele comprou e que ele vai ter agora que enfrentar. Eu daria a mínima para essas malas que estão reclamando. Ah, que comemorou assim, assado. Não enche o saco. Outro dia lá em Valência os caras fizeram o que fizeram. Aí no final tinha gente lá na Espanha que queria que ele se desculpasse. Que ele era o vilão, ele era o culpado. Que coisa mais ridícula. Que absurdo. Então, assim, ontem eu acho que foi mais a gente viu ontem, eu acho que um upgrade, né, do Vinícius. Ele numa outra função, graças a essa também capacidade do seu treinador, como o Arnaldo destacou, de explorar o que ele tem de melhor. Vou repetir, o Carlo Ancelotti, ele pega o time e fala, o que esse cara vai fazer bem pro meu time? Eu vou usar esse cara da melhor maneira possível. Dentro dos meus conceitos, da minha forma de pensar o futebol. O Tite não, o Tite tinha ali. Isso é uma coisa que o Tite tem a chance agora, voltando ao futebol de clube, de mostrar uma faceta diferente. O Tite tem uma receita. E os jogadores tinham que se encaixar naquilo. Eu vou lembrar que na Copa de 98, de 2018, 98, fica velho é uma porcaria, fica trocando tudo, né? 2018, ele não convocava o Luan antes da Copa, e o Luan era o rei da América. E a alegação que muitos defensores incondicionais do técnico utilizavam era que não, ele não se encaixa no modelo de jogo. Gente, eram 23 na época, né? 23 atletas. Você leva jogadores de diferentes perfis para diferentes momentos do jogo. O Luan, que hoje pode parecer uma piada, era o melhor jogador do Grêmio, campeão da Libertadores e foi eleito o rei da América. Ele não era convocado, ele não tinha chance, porque o Luan jogava de um jeito que não servia. Como assim não serve? Será que não dá para variar um pouquinho? Não há momentos que você tem que mudar a forma de jogar da sua equipe, se adequar ao adversário, ao momento da partida? Então, vários jogadores passaram por isso. O Tite tinha um cardápio à sua disposição e tinha dificuldade, sabe, de utilizar alguns dos ingredientes para preparar ali o prato final. Tinha que ser só aquela receita dele ali com poucas variações. Que eu acho ainda que até hoje é um problema que o Tite possui. Ele está cercado de pessoas que pensam muito parecido com ele e não tem ninguém, me parece, que fale alguma coisa diferente. E o Vinícius foi um pouco vítima não, a seleção foi vítima disso. Porque não explorou o potencial daquele que de fato era o melhor jogador brasileiro da Europa. Claramente, muito claramente. Agora, há uma resistência de muita gente que não quer admitir isso até hoje, e acho muito engraçado, até divertido, quando na rede social os caras desenterram nessas horas várias bobagens, várias asneiras, covardias que falaram dele lá no começo. Previsões bizarras, vai ser emprestado, não vai jogar, não sei o quê, sabem nada. Bando de idiotas que falavam essa besteira toda contra o garoto e que agora ficam sendo expostos ao ridículo porque foram ridículos, né? Porque fizeram previsões. E isso está muito em função também de outra coisa que está embutida nisso tudo aí, que é inveja, despeito, clubismo e tudo mais, né? O garoto veio lá de São Gonçalo, lá do Mutuá, cara, morou a vida inteira lá no bairro pobre de São Gonçalo. Quando o moleque desse faz sucesso como ele faz, muitas vezes as pessoas não aceitam muito. Não são todos, mas no caso dele, pegaram para Cristo, né? E quando ele compra a briga contra o racismo do qual ele é vítima, isso se acentua. Aí até a comemoração dele é problema. O importante é o seguinte, na minha visão, jogou pra caramba, meteu 3 gols do Barcelona, entrou num grupo raríssimo de jogadores que fizeram 3 gols numa partida desse tamanho, Real e Barça, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Está ali acompanhado agora de Romário, né? Evaristo, olha só. Pouca gente pequena, né? Jogavam nada, né? Romário, Evaristo, entre outros caras de outras nacionalidades que tiveram aí alcançaram essa proeza, né? E o Vinícius está nesse grupo. Ainda assim os caras vão questionar, então tá bom. Então fica falando do Neymar, ignora o Vinícius e outros que surgem, outros jogadores brasileiros que vão surgir e que são os caras que têm que assumir a seleção brasileira. O Mauro falou sobre a questão do racismo aí, está anunciado agora oficialmente, a Federação Espanhola oficializou agora que no dia 26 de março tem um amistoso Espanha e Brasil, e o jogo está sendo anunciado como a luta contra o racismo e a violência no futebol, viu, Trajano? 26 de março, Dorival Júnior, Vinícius Júnior, nessa cruzada aí, que está sendo chamada contra o racismo no futebol. Tudo bem, tem uma data e tal, reúne as seleções do Brasil e vai ser a estreia, inclusive, do Pinóquio, né? Do Dorival Júnior, né? À frente da seleção. Mas o importante é o comportamento cretino, absurdo dos torcedores. E isso acontece em várias partes da Espanha. A perseguição ao Vinícius Júnior não é localizada ali, né, em Barcelona, ou em Sevilha, ou Valência. É um negócio absurdo, com apoio de parte da imprensa, que pede para ele pedir perdão, que a vítima se torna, né, culpada desses atos racistas. Eu gostei da gente ter puxado para a seleção, porque senão a nossa conversa teria ficado mais só no jogo de ontem,
né? Sem E dúvida. a gente acabou colocando a participação dele na seleção, como foi utilizado ou mal utilizado, a presença do Tite e tal. E gostei também do Mauro lembrar do Evaristo, porque tem certos jogadores na história do futebol brasileiro. O Mauro falou, a gente vai ficando velho e vai confundindo as datas. O Evaristo é um jogador para ser muito mais saudado do que é. Apesar que o sucesso dele foi nos anos 50 com a camisa do Flamengo e depois nos anos 60, principalmente, com a camisa do Barcelona. Mas o jogador, eu vi, não sei quem foi que colocou ele como titular da seleção brasileira de todos os tempos. Um jogador importante aí, mais antigo, evidentemente. Mas o Evaristo, inclusive, não sei se é. E não sei se ainda é o recordista de gols no jogo pela seleção brasileira, que ele jogou contra a Colômbia. Não me lembro, 5 ou 6 gols e tal. É muito legal a gente ouvir falar no Evaristo. Agora, o que a gente não falou aí, e eu levantei a história do Dorival, porque talvez tudo tenha sido ofuscado nessa primeira participação, com esse glorioso dia, né, da apresentação do Caio Paulista, lá com a camisa do Palmeiras, e do Carpini como grande técnico lá do São Paulo. Então tudo ficou ofuscado. Mas eu gostaria de a gente falar também dessa coisa da mentira. É mentiroso, não é? Quem está mentindo, né? Porque fica um jogo de empurra para cá, empurra para lá. Então, o caso do Dorival me intriga um pouco. Sim, por isso que eu vou passar a bola de novo para o Mauro. Já que a gente está falando de Dorival, seleção, tudo se mistura. Mauro, teve essa história aí. Os dirigentes do Flamengo eles contestaram a declaração do Dorival sobre o planejamento do time para 2023. O Dorival disse, quando ele foi apresentado à seleção, né, que queria a volta do elenco no dia 19 de dezembro. E tanto o Bruno Spindel quanto o Marcos Braz foram enfáticos, não é que falaram, não, talvez, não falaram, não, eles estão mentindo, é mentira isso, dizendo que essa declaração do Dorival é mentira. E essa questão, foi uma questão muito importante no Flamengo, né? Porque esse negócio atrapalhou a temporada inteira. O Flamengo acumulou derrotas ao longo do ano e muito se coloca na conta daquelas férias malucas de quase 50 dias que o time teve. 42 dias exatos de férias eles tiveram. Primeiro tem que deixar claro uma coisa, todo mundo está errado ali. Jogadores que quiseram 42 dias de férias, sabendo que competições importantes teriam pela frente no começo de 2023, dirigentes que concordaram e comissão técnica que concordou. A informação que eu tenho da época que eu tive na época foi que todo mundo concordou. Mas como assim, 40 dias todos? Não, todo mundo concordou, os jogadores estão cansados e tal. Lembra que o Dorival, nos últimos jogos do Flamengo, em 2022, o Flamengo ganhou a Libertadores, não estava jogando bem, já estava numa queda clara, técnica. O Flamengo depois jogou com o Corinthians, perdeu por 1-0. Até fez um jogo razoável ali, não foi um jogo ruim. Um pouco de ressaca, Corinthians, um confronto grande, tudo acontece, tudo bem. Mas aí contra o Juventude, um time bem desfigurado, que teve um jogador que já estava de férias ali, gente. É só puxar para a memória, os caras não jogavam mais, já não apareciam mais para os jogos, não eram relacionados. Quase perdeu para o Juventude, treinado pelo Celso Roth, totalmente desmobilizado, já matematicamente rebaixado, com jogadores dispensados, que estava ali cumprindo tabela e pensando no que fazer no ano seguinte. Quase perdeu, foi salvo por um gol lá no último lance, o gol de um garoto da base, acho que Peterson fez um gol no último lance, o Flamengo empatou o jogo. Quase perdeu para o Juventude. Na sequência, o Flamengo também perdeu para o Coritiba, e o jogo que fez o Coritiba escapar do rebaixamento. O Flamengo perdeu para o Avaí, rebaixado do Maracanã, no jogo da despedida dos dois Diegos, o Alves e o Ribas, estádio com mais de 60 mil pessoas. O Flamengo perdeu para o Avaí, atuações ridículas. E aí o Dorival ia na coletiva e minimizava. Não, os jogadores estão cansados. Como cansados? Ele revezava o time. Jogava um time no Brasileiro, um time nas Copas. Tanto que contra o Palmeiras ele colocou reservas no Allianz Parque, naquele empate, e foi muito criticado. Contra o Ceará, quando o Palmeiras empata com o Bragantino, o Flamengo podia encostar, e ele põe o time reserva contra o Ceará no Maracanã cheio, empata de novo. E esses 4 pontos, muita gente reclamou. No final, o plano dele e do clube, que não foi só dele, estava correto. Ganhou as 2 Copas, que era o mais factível, e meio que abriu mão do campeonato, mas deu certo. Mas o time termina magoando. Ele sempre minimizava o mau comportamento do sentido técnico e tático, né, dos jogadores em campo. Sempre. E a informação que tive na época foi que todo mundo concordou com isso. Então todo mundo está errado. Acho que se o Dorival quisesse mesmo, acho muito estranho, voltar no dia 19 e os caras colocassem o dia 26, ele não tinha nem que renovar o contrato, tinha que pegar o boné dele e ir embora. Que técnico é esse? Você imagina que o Abel Ferreira vai chegar no Palmeiras e falar, olha, vamos voltar dia tal, depois dos 30 dias, aí vem alguém e fala, não, vamos voltar
12 dias depois disso aí, 15 dias depois, vamos dar férias para os garotos, deixa os garotos brincar, aquela música, né, aquele funk, deixa os garotos brincar. Peraí, cara, não. Ah, mas o Abel tem um tamanho, o Dorival tinha tamanho no Flamengo, ele foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então, me parece muito estranho isso tudo. Agora, de uma coisa, ninguém escapa, todos estão errados. Todos estão errados. Claro que sempre vai ser a palavra de um contra a do outro, né? Acho que o Dorival deveria também se envergonhar de falar, eu queria dia 19, mas fui voto vencido. Que técnico é ele, pô? Que não impõe. Porque aí a questão não é de uma escolha por gosto pessoal. É o lógico, você tem que voltar depois de 30 dias e começar a trabalhar. Aí vem a bizarra argumentação dos dirigentes do Flamengo. Não, que o Palmeiras voltou dia tal, teve não sei quantos dias, mas não interessa o Palmeiras. O Flamengo trocou de técnico, gente. E o Palmeiras não tinha aquelas competições todas no começo do ano. O Flamengo tinha todos aqueles jogos, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, tudo encavalado, até Taça Guanabara no meio, eram várias taças que estavam em disputa, com viagens inclusive. E o Flamengo tinha que ter pensado nisso. A temporada era muito atípica, peculiar, especificamente do Flamengo, diferente dos demais. E era um novo técnico chegando. Mas o Vitor Pereira só podia trabalhar dia 2. Nada impediria que a comissão técnica do técnico português começasse a trabalhar no dia certo, depois na volta das férias, e fazendo a parte física, toda a preparação, até o trabalho com bola, com o auxiliar poderia começar com a orientação passada pelo Vitor Pereira, e no dia 2 ele já assumiria, o time estaria já num outro estágio. E isso impactou sim na temporada inteira, porque aí ficou batendo cabeça, o técnico caiu, entra outro, troca todo mundo, troca preparador físico, e foi aquele ano todo atribulado, que acabou resultando o quê? Nenhuma taça, nenhuma conquista, um ano de fracasso de um elenco tão caro, de um clube com tanto dinheiro investido no futebol. Então, acho ninguém escapa dessa, inclusive os jogadores. Jogadores, dirigentes, comissão técnica, presidente do clube que não fez nada, poderia dar uma pancada na mesa. Que negócio é esse de 42 dias? Vamos voltar no dia certo. Vamos cumprir aqui, são 30 dias de férias, 30 dias, volta, vamos trabalhar pensando em 2023. Então todos foram condescendentes, omissos e concordaram. Agora fica esse jogo de empurra, né? Agora também acho estranho que o Dorival tenha falado disso só agora. É que é muito mais fácil de bater nos dirigentes do Flamengo. Então eu estou batendo em todos eles. O Dorival está errado, os dirigentes estão errados, os jogadores estão errados. Ninguém escapa, gente. Agora fica esse jogo de empurra para parecer, o vilão está lá, não sou eu. Não, todos são vilões. A torcida do Flamengo, se parar para pensar, ela não vai perdoar ninguém. Nem o Dorival, nem os dirigentes, nem os jogadores. Inclusive o jogador que foi homenageado agora e que adorou tirar 42 dias de férias e que dá entrevista em podcast depois falando que gostava do técnico e gostava do outro. Essas pessoas pensam primeiro nelas, nas suas conveniências e não no clube. E o torcedor ingênuo cai na conversa fiada dessa gente, que coloca o clube muitas vezes segundo. Não é só o Neymar que tem outras prioridades, não. Tem muita gente mais preocupada em tirar férias, além dos 30 dias, que já é mais que o suficiente, né, do que em pensar no time, em trabalhar para o time jogar bem, ser competitivo, o que não foi no ano passado. Qual?